Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa, que as bênçãos do Senhor se multipliquem, amém? Agradeça o Senhor, agradeça em tudo, dai graça, agradeça pela prova, agradeça pelo seu alimento, pela tua saúde, por você estar de pé e por você estar vivo, glória a Deus. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10, que fala sobre da morte para a vida. Eu vou ler aqui com vocês. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Meu Deus. A desobediência é que deu, o início, o pecado, a entrada do pecado no mundo. Quando Eva, junto com Adão, comeu do fruto do bem e do mal e desobedeceram a Deus. Então, dali a desobediência já começou. Então, por que a nossa vida, às vezes, não vai, não caminha? Por causa da desobediência. Por causa de você não obedecer a palavra de Deus. Temos que estar, alinhados em obediência com o Senhor. Para que bênçãos, vitória, alegria, o Espírito vivo dentro de você esteja. Porque aquele que desobedece, fica com os que governam o Espírito, governa os poderes espirituais do espaço, que é tudo do maligno. Por isso que a gente tem que ter temor ao Senhor, entender o nosso lugar. Fala, Senhor, meu Deus do céu, tem misericórdia. Versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com a nossa natureza, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria, na carne, fazendo o que a nossa carne quer, tudo que a nossa carne quer. Às vezes na fornicação, na imoralidade, na mentira, falando mal da vida dos outros, cuidado. Nós estávamos mortos, a palavra fala que vocês estavam espiritualmente mortos. O pecado, ele gera morte espiritual. Por isso que a gente tem que ter o certo cuidado em abrir brecha, certo cuidado de fazer certas coisas. Porque o pecado entra, o Espírito Santo sai. Não fica, não. Não pense. Você está no meio de uma roda que estão falando mal, estão criticando você ali no meio, não vai ficar com você. Por isso que a gente tem que ter vigilância, ter uma vida dedicada, prudente, correta, juntamente com Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Para adquirir a santificação, tem que ter a vigilância, fechar as brechas. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, nos resgatou, nos trouxe a vida, nos trouxe a luz que hoje temos em união com Cristo. Então, todos os dias agradecer, por mais da situação, do vale, das provas, estamos em Cristo, estamos vivos. Agora estamos com fé no nosso coração. Então, a gente não pode se desfazer das pessoas que estão lá fora. A gente tem que o quê? Buscar fazer aquilo que Cristo colocou no nosso coração para buscar essas pessoas de alguma forma, pregar a palavra. É para isso que Deus nos resgatou. Não é para ficar se mostrando salvação, achando que é por mérito,
porque a gente fez coisas boas, mas por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos agora em união com Cristo. Que pela graça de Deus vocês são salvos. Oh, glória! Então é pela graça que somos salvos. Pelo Espírito de Deus, porque é Ele que nos tira tudo a podridão, tudo que é de errado em nós. Tira o que é de nós, esvazia e nos enche de Deus. Nos purifica, tira o nosso pecado, coloca o domínio próprio, que a gente começa a ter o domínio sobre o nosso corpo. Antes a gente não tinha, vivia assim, ó, de qualquer jeito. Tinha vontade, tudo que passava na mente fazia. Agora não. Se vem na mente, a gente escuta, a gente vê que não é algo bom, ele fala, tá repreendido em nome de Jesus. Porque a gente já sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é lícito, o que não é. Então a gente não vai fazer. A gente vai ter o quê? Respeito, temor ao Deus. Não vai desobedecer. Deus, por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Glória a Deus. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Então, a graça é nossa por amor que Cristo fez lá na cruz. Derramou o seu sangue por nós. Falou, não, esse povo é meu. Eu vou salvar eles a partir do meu sacrifício. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Então é através de Cristo que hoje a gente tem a salvação. Senão né, ia ficar cativo. Né? Obedecer à lei. Né? Você viu nos tempos antigos. Era complicado. Agora hoje a gente obedece o quê? A voz do Espírito. Não é mais sobre leis, mas é obedecer a voz do Espírito Santo. Né? Fazer aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Obedecer. Porque agora a gente não vive mais para nós mesmos, mas a gente vive para Deus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E essa fé foi Deus quem colocou no nosso coração. Porque a gente vivia de qualquer jeito. Vivia no automático. Vivia conforme a nossa sabedoria humana. A nossa mente. Do que a gente conseguia. Ponto. Mas agora com o Espírito Santo. Que Ele revela o segredo que Deus tem para nós guardado. A gente tem fé. A gente tem esperança, glória a Deus. Então aqui, ó, continuar. Tá sofrendo, tá doendo. Vai tá salva. Então não há sacrifício que seja maior e pior do que o de Cristo. Então não há desculpa. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Um presente. Não foi mérito, não foi por esforços, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Isso aqui é o principal. Às vezes porque a gente já passou por processo da santificação, a gente entende, a gente, né, o nosso corpo já não, pro pecado já a gente já corta, a gente sabe os limites, aí a gente quer falar do próximo, a gente quer criticar, a gente quer apontar, e aí que tá nosso erro. A palavra fala, sede misericordioso assim como eu fui com vocês. Então não é para colocar-se num pedestal, porque eu sou salvo, porque eu tenho a graça.
foi misericórdia, foi um presente dado por Deus, não é merecimento seu. Então, tenha misericórdia da vida ali que está cativa, busca. Jesus nos salvou para a gente buscar intercessão pelas pessoas, buscar em oração. É luta, é madrugada, mas a gente tem que fazer agora. A gente vive para Deus, tanto intercedendo, quanto pregando a palavra de Deus, quanto cuidando, amando. Seja conforme o dom que Deus te entregou. A salvação não é para se gloriar, para falar, ai, para se encher, mas é para servir, para ter misericórdia do seu próximo. Então, se você está sendo perseguição, ataque de algumas pessoas, entenda, mover do mundo espiritual, entenda, tenha discernimento. Às vezes Deus está mostrando ali que é para você orar por essa pessoa, que ela precisa, que ela está tendo ataques espirituais, não está tendo controle, está falando coisas sem pensar, só o que vem na cabeça, está sendo perturbada. O que você tem que fazer? Orar por ela, buscar, jejuar. Senhor, salva, tem misericórdia. É para você ter misericórdia, não é para você ficar bravo, não é para você ficar irritado. Ai, o Senhor está me perseguindo. É lógico que vai perseguir. O mundo jaz do maligno. Vai ter perseguição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou. Entenda a sua posição de viver para Cristo. Viver em prol da obra, viver em prol da salvação. Ai, tá me perseguindo. Tá correndo atrás de mim. Ai, é luta. É levante. Ora. Jejue. Não busque as coisas para o seu próprio interesse. Busque pelos interesses de Deus. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, se hoje nós estamos santificados, né? A gente tem um limite ali, o pecado não entrar na nossa vida, não é por esforço, não é porque a gente conseguiu, não é porque a nossa carne tem algum mérito nisso, mas é só a graça de Deus. Meu Deus do céu. Que a gente entenda o nosso lugar, que é de servir ao Senhor. Sacrifício vivo para que a gente viva promessas. Ninguém vive promessa buscando só apenas os próprios interesses. Ninguém vive coisas grandes, milagres, orando só por si, mas buscando pelo próximo. Às vezes a pessoa está buscando ali só para ela. Mas no momento que a gente busca pelo próximo, que a gente busca pelo outro, quando a gente cuida do outro, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, Deus está fazendo trabalhar em nós. Então para de se preocupar um pouco com si, se preocupa um pouco com o outro, com o próximo. Porque quando a gente cuida do próximo, Deus cuida de nós. A gente quer muito se cuidar. Quer muito, Deus sabe trabalhar, Deus sabe mover. Deus age. Deus não dorme, nem dormita. Ele tá 24 horas aqui trabalhando. Você tá dormindo, ele tá trabalhando. A gente dorme, a gente descansa, mas Deus não. Então você quer entender Deus, você quer falar, não, Deus, eu vou orar por mim, porque Ele sabe, Ele sabe. Então cuida do outro, cuida do próximo. Busca pelo próximo, se sacrifica pelo próximo. Jejue. Que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família. Né? Enquanto você cuida do outro, Deus cuida de você, cuida da sua família. E assim vai. Né? Toda dificuldade, ora a Deus.
mas que a gente possa entender que foi por pura misericórdia e bondade de Deus. Não foi por esforço, mérito, porque eu sou melhor. Misericórdia. Apenas isso. E nós que estamos em Cristo já não há condenação. Acabou a condenação. Para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Então a salvação já está garantida. E agora a gente precisa buscar pelo próximo, que está cativo, que está falando coisas sem pensar. Sede misericordioso, assim como eu fui com você. Então, para de choradeira. Ora mais, jejua, busca, que Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Mas ela tem que estar o quê? Unido com Deus. Buscar. A gente tem que esquecer os nossos próprios interesses. Esquece. Deus, ele sabe do que a gente gosta. Deus sabe do nosso sonho melhor do que ele. Ninguém mais conhece o nosso coração do que ele. Ele sabe. Se foi ele que plantou o sonho, é porque ele sabe que a gente vai gostar. Então, esqueça um pouco os próprios interesses. Se preocupa no interesse do próximo, naquilo que Deus te direcionou para fazer. Como ele nos criou para que fizéssemos as boas obras. Então, ele criou o quê? Para realizar sonho? Não. Para realizar boas obras. Para glorificar o teu nome? Não. Para glorificar o nome dele, que é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, pelos séculos dos séculos. Servir, servo. Entenda a nossa posição. Que agora a gente não vive mais para nós, mas vive para Deus, para fazer a vontade de Deus, para se submeter, para ter aliança, compromisso, rendição e reverência. Em nome de Jesus, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, que nós possamos entender a nossa posição, meu Pai. Aqui nesse mundo, aqui nessa terra, até que a gente possa se encontrar contigo, Pai. Que a gente possa servir, que a gente possa orar, buscar, levar a palavra de salvação para o próximo. E ter uma vida prudente, correta e dedicada a Ti. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa por nossa cegueira. Tem misericórdia. Vem com a Tua bondade, Senhor. Nos traga paz no coração e nos direciona para aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.